No vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar Python para analisar dados de fundos imobiliários e montar uma carteira diversificada e eficiente, totalmente baseada em dados e estatística. Então, se você já curte Python, finanças e análise de dados, fica comigo até o final que o código está bem bacana. Sou Augusto da Eficiência Programada e bora para o código. Então vamos lá. Antes da gente começar de fato pelo código, só mostrar para vocês aqui um pouco do gabarito, para vocês verem pelo que a gente vai passar hoje, o que a gente vai desenvolver juntos, tá bom? A gente vai começar importando uma base de dados de vários fundos imobiliários, né, listados na Bolsa Brasileira, e a partir dela vamos aplicar alguns filtros para de fato selecionar aqueles fundos mais bacanas, né, mais promissores. Vamos evitar aqueles fundos imobiliários muito ruins, com métricas muito ruins. E com esses dados já filtrados, a gente vai compor uma carteira de fundos imobiliários diversificada com 10 ativos que foi criada com base em algumas premissas estatísticas bem bacanas, tá bom? Depois a gente fecha nosso projeto analisando algumas métricas gerais da nossa carteira e vendo se ela de fato está interessante em termos, por exemplo, de rentabilidade, né, de dividend yield e também o preço que eu estou pagando no geral pelaquela carteira. Show? Então vamos lá, vamos de fato agora entrar no código para desenvolver isso tudo juntos. Então vamos lá, primeiro passo que eu vou dar é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Vamos precisar da biblioteca Pandas clássica aqui no canal e também algumas funções de bibliotecas como Scikit-learn, muito utilizada aí para modelagem de dados, tá bom? Machine Learning, também algumas funcionalidades estatísticas, tá bom? E também a biblioteca SciPy, um pacote também muito utilizado em análise de dados e principalmente estatística aqui no Python, tá bom? Lembrando que você precisa ter elas instaladas, então você pode vir aqui no seu terminal, abrir aqui um novo terminal no seu VS Code e copiar essa linha de comando do pip install aqui direto no seu terminal. Eu não vou executar esse comando aqui, porque eu já tenho tudo instalado, mas basta você executar ele que em poucos segundos já tem tudo instalado na sua máquina. Depois que você fez essa instalação, vamos seguir, só botar aqui meu óculos, show. Depois que fez essa instalação, já podemos começar de fato o nosso código. E o primeiro passo que a gente vai dar é importar a base de dados que a gente vai estar lidando no projeto de hoje. Como eu disse para vocês, é uma base de dados de fundos imobiliários, tá bom? Os fundos imobiliários listados lá na Bolsa Brasileira. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esses dados direto de um arquivo CSV, um arquivo separado por vírgulas que está aqui na minha máquina. Lembrando que vocês vão poder ter acesso a esse dataset, né, essa base de dados, só conferir o link aqui na descrição, ou melhor, lembrando que essa base de dados que eu estou lidando hoje, né, que são esses dados já filtrados, já passaram por uma pré-filtragem, um código bem legal que eu já fiz e já ensinei aqui no canal. Então, antes ou depois de ver esse vídeo, dá um pulo lá naquele outro vídeo que está bem legal. Você vai aprender muito, principalmente de tratamento de dados e ver como eu cheguei nesse data frame já filtrado, nessa base de dados já filtrada, e que a gente vai importar ela aqui. Show? Então, dá uma olhada lá. Basta você procurar esse videozinho aqui no nosso canal. Show? Dá uma olhada lá que você vai aprender muito de tratamento de dados e já vamos ter mais um vídeo complementar a esse aqui. Então, sem mais enrolação, vamos importar esses dados aqui e salvar numa variável chamada df, abreviação para data frame, que são tabelas aqui no Python. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a biblioteca Pandas, que eu importei aqui em cima, vou usar uma função chamada readCSV. O que eu vou passar aqui? Vou passar o caminho para esse meu arquivo. Como é que eu posso fazer isso? Posso botar um botão direito em cima dele, copiar caminho relativo aqui no VS Code, botar um Rzinho aqui, vou abrir aspas e vou colar esse caminho que eu acabei de importar. Eu botei esse Rzinho aqui só para o Python não encrencar com essa barra invertida. Show? Vou até fechar essa aba da esquerda para a gente ganhar espaço. Só nesse comando aqui, vocês vão ver que eu já consigo importar essa base de dados. Olha que interessante, já tenho todos esses fundos imobiliários aqui que eu falei para vocês. Uma coisa interessante aí para a gente fazer um pequeno detalhe, um pequeno passo. Vamos pegar essa coluna aqui, que são de fato os tickers, né, os nossos ativos, né, nossos fundos imobiliários. Vamos passar ele aqui para o nosso índice da nossa tabela, índice do nosso data frame, para ele poder ordenar todos esses dados. Afinal, todas essas informações aqui são referentes a esses fundos imobiliários. Então, nada melhor que essa coluna de ticker para virar índice do nosso data frame, para ordenar os nossos dados, tá bom? Como é que eu faço isso? Muito simples. Vou passar aqui dentro dessa funçãozinha readCSV, depois que eu passo o caminho, vou passar um parâmetrozinho chamado indexCall e botar aqui o nome da coluna que eu quero que ele vire índice. Então, eu disse para vocês que é esse ticker aqui. Olha que legal. Agora eu tenho um data frame um pouquinho mais organizado. A gente sumiu com aquele índice numérico antigo e
e de fato aqui o nome de cada, o ticker de cada fundo imobiliário é o índice, então já temos a nossa base de dados aí organizada e carregada. Então vamos lá, lembrando que essa base de dados já passou por uma pré-filtragem lá na outra videoaula, então não esquece de conferir lá também. Show? Vamos aqui visualizar algumas estatísticas básicas dos nossos dados que a gente vai usar daqui a pouco. Por enquanto, só vamos plotar elas aqui. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu chamo minha base de dados, que chama df, tá bom, pessoal? Eu vou usar uma funçãozinha aqui, um método, na verdade, chamado describe. Vocês vão ver que ele já me lista aqui várias métricas, várias estatísticas básicas dos meus dados, como aqui a média, desvio padrão, alguns percentis aqui, valores mínimos e máximos, que podem ser muito interessantes para você identificar alguns dados inconsistentes ou até tomar algumas decisões, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou filtrar ainda mais esses dados. Por quê? Eu quero certificar que eu estou importando, né? Eu estou lidando com uma base de dados antes de eu compor a minha carteira, de fato. Eu quero dar como entrada, né? Dar como input para aquele códigozinho, para aquela lógica de criar uma carteira, uma composição de uma carteira, dar como entrada uma base de dados que tem fundos imobiliários minimamente bons, que respeitem alguns filtros, algumas condições que eu estou definindo, beleza? E vamos fazer isso aqui. Por exemplo, vamos começar com a nossa coluna de PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. É a principal métrica aqui de preço de fundo imobiliário, para ver se eu estou pagando barato ou caro em fundos imobiliários, naquele ativo em si. Então, valores abaixo de 1, isso que significa que eu estou pagando um preço por esse fundo menor do que o patrimônio dele, menor do que ele vale com base no patrimônio, ou seja, estou comprando ele descontado, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é uma métrica muito interessante. Lembrando que eu estiver pagando abaixo de 1, melhor ainda, estou pagando barato. Então, posso começar com esse filtro aqui. Eu quero pegar todos esses fundos aqui que tem um PVP menor igual a 1. Show? Vamos criar esse filtrozinho aqui rapidinho. Olha que interessante. Criei várias variáveis aqui, vamos começar com esse filtro do PVP que eu disse para vocês. Como é que eu vou aplicar esse filtro? Primeiro eu vou criar de fato esse filtro, essa máscara. Eu vou chamar aqui minha base de dados. Eu disse que eu quero fazer um filtro na coluna PVP, então eu vou acessar essa coluna aqui, tá bom? E a minha condição, o filtro que eu estou fazendo é que todos esses valores aqui, essa coluna, tem que ter valores menores igual a 1, porque eu garanto que eu estou pagando barato por esses fundos, beleza? E outro filtro que eu vou fazer também, pessoal, é em cima dessa coluna aqui de média yield 12M, que é o dividend yield, né, o quanto aquele fundo imobiliário me pagou nos últimos 12 meses. Lembrando que esse valor aqui é mensal. Então, por exemplo, um cara que pagou aqui 1,48 significa que ele pagou 1,48% ao mês de rentabilidade de dividendo. Isso é muito bom, na verdade isso aqui é até alto demais, beleza? Então vamos pegar aqui, vamos fazer um filtro de pelo menos 0,8. Vamos filtrar só aqueles fundos que me pagam pelo menos 0,8%. Pode ser? Lembrando que a Selic está alta, então a Selic já me paga mais de 1% ao mês, mas vamos botar esse filtro aí um pouco mais conservador, acima de 0,8. Show? Então vamos lá, vamos voltar para os nossos dados. Eu vou pegar aqui, show, criei essa variávelzinha filtro daí, né, dividend yield, e vou filtrar agora em cima daquela coluna, que é média yield 12M. Eu disse para vocês, deixa eu ver como é que está exatamente escrito, com 12M maiúsculo, show. Eu disse para vocês que eu quero os caras acima de 0,8% ao mês. Abaixo disso, o cara está pagando muito mal, não quero que nem entre no meu código lá de criar uma carteira. Eu quero eliminar esses caras. Quero só uma carteira de fato com fundos imobiliários bons, com métricas interessantes, beleza? E o último filtro manual que eu vou fazer aqui, tá bom? É em cima do filtro de número de cotista, né? Quantos cotistas, quantos investidores tem naquele fundo. Quanto maior os cotistas, quer dizer que o fundo é mais consolidado. Show? E com base aqui, dando uma olhada nos nossos dados, pincelado e também um pouco com a minha experiência, eu cheguei a um valor de 100 mil. Então vou pegar só os fundos imobiliários acima de 100 mil investidores. Então, de fato, aqueles fundos bem consolidados. Eu sou um cara um pouquinho mais conservador, gosto de investir em coisas boas, bem consolidadas, sem muito risco, um risco de certa forma controlado. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer esse filtrozinho em cima dessa coluna chamada número cotista. Como eu disse para vocês, eu quero que seja acima de 100 mil cotistas, tá bom? Uma coisa interessante que eu quero que vocês notem, que por enquanto eu fiz filtros manuais com valores pré-definidos, tá bom? Isso é muito comum na análise de dados, principalmente quando você, programador, domina os seus dados, você entende muito bem os seus dados ao ponto de criar limites para ele, criar filtros na sua cabeça mesmo, com base na sua experiência. Então, basicamente eu fiz isso de maneira manual mesmo, mas existe outra forma, talvez até mais inteligente, principalmente quando você não conhece muito os seus dados ou está numa dúvida num filtro ou outro, qual valor utilizar, que é por meio da estatística, com base na estatística dos seus dados,
que é o que eu vou fazer aqui com o filtro de liquidez média diária. O que isso significa aqui? É o volume de negociações daquele fundo, quanto volume de ativos é negociado em um único dia. Lembrando que quanto maior esse valor, melhor, porque quer dizer que eu tenho muita negociação daquele fundo é muito bem negociado, então se eu quiser me desfazer dele em algum momento, eu consigo com tranquilidade, com segurança, porque eu sei que sempre vai ter alguém procurando comprar. Então lembrando que quanto maior, melhor para esse valor, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu estava meio na dúvida, pô, qual valor utilizar, isso aqui estava um pouco abstrato para mim, e olha que interessante qual a saída que eu tive. Eu olhei os meus dados para ter uma noção de mais ou menos um ponto de partida, qual valor utilizar como filtro, tá bom? Vamos lá. Eu analisei principalmente esse valorzinho de 50%. Poderia analisar a média também, tá bom, pessoal? A média está na casa de 1,8 vezes 10 a 6, isso aqui está numa anotação científica, então é na casa de 1.800.000, tá bom? Que é um valor bem alto, né? O volume de negociação de assim, quase 2 milhões é bem interessante, ainda mais sendo a média, né, desses dados, desses fundos todos que eu tenho naquele meu data frame. Mas eu analisei um pouco menos isso, eu fui um pouco menos agressivo, eu analisei aqui o valor de 50%, que é o quê? A mediana dos nossos dados. Lembrando, o que é a mediana? É o valor central da minha série. De fato, um valor que representa bem o centro dos meus dados. Ele elimina os valores extremos, tanto para cima quanto para baixo. Então, nesse caso aqui, que eu tenho vários fundos imobiliários, pode ser que alguns tenham muita liquidez, outros têm muito pouca liquidez, eu tenho muitos extremos nos meus dados. Então, nesse meu caso aqui, eu prefiro analisar a mediana do que a média, porque aí, de fato, eu pego o valor bem central mesmo, que é na casa de 1 milhão, que também é um bom valor, tá bom, pessoal? Então, eu criei esse meu filtrozinho, estou criando esse meu filtro de liquidez média diária com base em estatística dos meus dados, no caso da minha mediana. Então, o filtro que eu vou fazer, eu quero pegar só os caras que têm um valor, uma liquidez acima da mediana dos meus dados, que é esse valorzinho aqui. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu acesso esse valorzinho aqui, que é a minha mediana? Muito simples. Criei uma variável chamada mediana liquidez, tá bom? Vou acessar aquela minha série de dados, né, minha coluna liquidez média diária. Como é que eu acho a mediana dos meus dados? Simples, só botar aqui um ponto median, chamo um método chamado median, tá bom, pessoal? Ele vai me retornar exatamente esse valorzinho aqui que a gente está vendo nessa interface aqui, tá bom? E como é que eu faço? Vamos aplicar esse filtro, vamos criar esse filtro. Qual vai ser o meu filtro de liquidez? Vai ser aqui o meu data frame na minha coluna liquidez média diária, ela tem que ser maior do que o quê? Maior do que essa minha mediana que eu acabei de calcular aqui em cima. Olha que legal. Agora eu vou pegar todos esses filtros aqui, por enquanto eu só criei esses filtros, mais máscaras, não apliquei nada ainda no nosso data frame, nossos dados não estão filtrados ainda. Vou pegar todos esses carinhas aqui e vou juntar, né? Eu vou aplicar todos eles simultaneamente nos meus dados para sim filtrar a nossa base. Então já criei uma variável chamada def underline filtrado aqui, que vai ser o quê? Vou chamar meu data frame original, que eu estou chamando de def, tá bom? E vou aplicar todos esses filtros. Vamos começar ali, ó. Filtro DY, e vou botar um E comercial, porque eu preciso que aconteça todos os filtros em simultâneo. Então, eu boto esse E comercial, tá bom? Eu quero que seja aplicado o filtro de dividend yield, também quero que aplique, na verdade, o filtro de PVP, e também o filtro de cotista, e por último, e não menos importante, o filtro de liquidez, tá bom, pessoal? Agora a gente pode visualizar os nossos dados aqui, vou pegar só os primeiros, vou acessar esse métodozinho chamado head, tá bom, pessoal? Vou rodar esse código, e olha que interessante, eu já tenho nossos dados filtrados, tá bom? Se eu tirar esse head aqui, vamos ver quantos fundos imobiliários nos restaram, tá bom, pessoal? Aqui, ó, nos restaram, se for lá para baixo, ele não conta aqui, mas a gente pode fazer de outra forma, para a gente contar quantos dados, né, tem nesse nosso novo data frame, deve filtrado, tá bom? Eu posso pegar aqui o comprimento dele, quantos dados tem, quantas linhas tem nesse meu data frame. Como é que eu faço isso? Eu uso uma funçãozinha nativa do Python mesmo, chamada len, tá bom, pessoal? Eu passo como argumento a minha sequência, né, os dados que eu estou querendo medir o comprimento, quantas linhas tem. Eu faço isso tanto para o def filtrado quanto para o nosso original, para a gente dar uma comparada nos valores. Olha que interessante. No meu data frame filtrado, eu tenho só nos restaram 32 fundos imobiliários, que passaram em todos esses filtros aqui. Então, fundos imobiliários minimamente bons, bem interessantes, tá bom? Enquanto originalmente eu tinha 140 fundos imobiliários. Então, eu fiz aqui rapidamente uma comparação, eu fiz uma limpeza e uma redução de 70% e quase 80% nos nossos dados originais, tá bom, pessoal? Então, olha que interessante, só sobrou, teoricamente, fundos minimamente bons, tá bom? Esse é um ponto de partida muito bom para você criar a sua carteira de fundos imobiliários um pouco menor, de 10 ativos, por exemplo.
Você está garantindo que você está limpando os seus dados, dando só fundos imobiliários minimamente consolidados e interessantes. Agora vamos de fato para o que interessa nesse vídeo. Vamos montar a nossa carteira de fundos imobiliários, vamos trabalhar com 10 ativos, tá bom? Com base em estatística. Só uma coisinha, a gente vai entrar numa parte do código um pouco mais técnico, pode ser um pouco mais abstrato para vocês, então não se preocupe se você não entendeu muito o código. O código é um pouco abstrato mesmo, não importa muito se entender o código. Tenta entender a lógica por trás e eu vou tentar fazer isso devagar, de maneira didática, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, restou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, a gente vai tentar ajudar vocês sempre. Então vamos lá. Olha qual vai ser a ideia que eu vou criar aqui. Eu tenho essa minha base de dados aqui, esse meu DF filtrado, tá bom, pessoal? Tem esses fundos imobiliários, todos esses aqui, esses 32 fundos imobiliários, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou tentar criar o seguinte, criar uma carteira com 10 fundos, que eles sejam os mais descorrelacionados entre si, os mais diferentes entre si. Porque a lógica de você criar uma boa carteira de investimento, seja para ação, para fundo imobiliário, é você ter ativos descorrelacionados dentro dela. Por quê? Se você tem ativos altamente correlacionados, quando um vai mal, todos os outros vão mal, então puxa a tua carteira para baixo. Agora, se você tem ativos descorrelacionados, quando um vai mal, o outro necessariamente não vai mal, talvez ele vai até bem, ele segue tendências diferentes, você equilibra a sua carteira. Então isso é muito interessante, uma premissa muito importante para você criar a sua carteira de investimentos. E é isso que a gente vai fazer isso usando estatística, beleza? Como é que vai se fazer? A gente vai criar essa ideia de ativos correlacionados, né, o quão diferentes eles são, criar uma carteira com ativos bem descorrelacionados, bem diferentes entre si, com base em 3 características principais, 3 colunas. Eu quero o PVP, eu quero a média dividend yield, eu também quero a liquidez média diária, tá bom, pessoal? Deixa eu só conferir se de fato eu usei essas variáveis, esses atributos, show, é isso aí mesmo, tá bom? Então, vamos lá, vamos criar só essa variável chamada variáveis mesmo. E olha que interessante. Eu vou pegar o meu data frame filtrado e vou filtrar ele ainda mais. Vou filtrar só para as colunas que me interessam, que eu falei para vocês aqui agora. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir colchetes de novo e vou passar aqui uma lista com as colunas que eu quero selecionar, para calcular, né, para usar como informação para criar essa carteira de investimentos, bem diversificada. Como eu disse para vocês, vai ser o PVP, uma das colunas, a outra coluna vai ser aquela de média dividend yield do 12 meses, tá bom? E a última, também não menos importante, é liquidez média diária, beleza? Pensa nessas variáveis como se fossem os atributos que descrevem cada fundo imobiliário. Então são as características de cada fundo, e com base nessas características a gente vai calcular quais são os mais diferentes, né? Os caras que são mais diferentes entre os outros do que a média, para assim compor com esses caras, tá bom? Os mais diferentes, a nossa carteira descorrelacionada, que é muito interessante. Agora vamos fazer o seguinte, uma coisa que é extremamente importante na estatística, que é o que a gente chama de normalização, a padronização dos dados. Vamos lá. Vocês concordam comigo que todas essas colunas aqui, se eu olhar, vamos aqui olhar nossos dados, ela tem escalas diferentes? Por exemplo, média dividend yield está na escala de percentual, então isso aqui me retorna um percentual, então 0,92 é 0,92%, então está na unidade de percentual, beleza? Valores percentuais. Enquanto, por exemplo, aqui a minha liquidez média diária é só um valor, um número real, vamos dizer assim, é o quanto volume de ativo é negociado naquele dia, então uma unidade diferente, volume de ativo, né? Número de negociações. E PVP aqui, desculpa, é um valor aqui, um ratio, uma razão. Então todos eles têm diferentes unidades. E olha que interessante, para a gente poder fazer essa comparação de características, eu preciso que o Python, né, o código, a estatística por trás, entenda esses dados, todas essas variáveis, todas essas colunas, numa mesma escala, numa mesma régua. Então por isso que a gente normaliza, a gente traz esses dados, que têm diferentes unidades, para uma mesma escala, para uma mesma unidade, beleza? Para uma mesma variância. Isso é muito importante. Como é que eu faço isso? Crio uma variável chamada def normalizado. Eu vou aplicar uma normalização chamada standard scalar, que eu importei lá em cima da biblioteca scikit-learn, tá bom? Eu vou aplicar essa padronização, essa normalização, usando esse métodozinho aqui, fit transform. Eu vou aplicar aonde? Vou aplicar aqui nessas minhas variáveis, nesse meu data frame ainda mais filtrado, para só essas colunazinhas aqui, beleza? Então, show, já fizemos essa padronização, essa normalização. Agora a gente já consegue calcular a diferença entre esses fundos imobiliários. Calma, pega a lógica aqui.
O que a gente vai fazer? A gente vai calcular, para todos esses fundos imobiliários que eu tenho aqui na minha base, eu vou calcular a distância entre eles, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai medir o quão diferentes os fundos imobiliários são entre si. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma matriz de distâncias, tá bom? Que no caso vai ser uma matriz que tem o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas, que são basicamente todos os fundos imobiliários comparados entre todos eles. Então, por exemplo, eu tenho 32 fundos aqui que restaram na minha filtragem, então vou ter uma matriz de 32 colunas, 32 linhas, desculpa, com 32 colunas. E cada valorzinho dessa matriz vai ser a distância entre os fundos imobiliários. Olha que interessante. Trouxe uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Olha que legal. Pega essa matriz aqui como referência. No nosso caso aqui, os valores mais próximos aqui de vermelho, né, que são os valores maiores, significam aqueles fundos, no nosso caso, fundos imobiliários, mais diferentes entre si. Então, nesse caso aqui, seriam os fundos aqui, esses valores um pouco mais puxados para o vermelho. E isso que nos importa, os fundos imobiliários com esse maior valor de distância, que aí eles vão ser os fundos mais diversificados, mais diferentes, né, os mais descorrelacionados, tá bom? Então, meio que a gente está criando essa matriz aqui. Como é que a gente cria? Lembrando, pessoal, de fato é um pouquinho abstrato, é um pouquinho difícil, mas pega a lógica por trás de todo esse processo. A gente está criando uma matriz de distância, né? Medindo quão diferentes eles são. Eles são descorrelacionados. Lembra dessa premissa. Como é que a gente faz isso? De novo, como eu disse, o código vai ser um pouquinho feio, mas não se preocupe. Eu disse para vocês que eu quero criar uma matriz idêntica, né? Uma matriz quadrada, tem o mesmo número de linhas e colunas. Afinal, estou comparando todos os fundos imobiliários entre si. Como é que eu faço isso? Vou usar uma função chamada squareForm, que eu importei lá em cima da biblioteca SciPy, e essa matriz vai ser composta pelo quê? Pelas distâncias dos fundos entre si. Como é que eu calculo essa distância? Vou chamar uma funçãozinha que eu também importei lá em cima, chamada pdist, tá bom? Eu quero calcular a distância entre os fundos imobiliários já normalizados, lembra? Então chama aqui, ó, def normalizado. Vou passar só mais um valorzinho aqui, um parâmetro, que é o seguinte: eu vou usar qual método para calcular essa distância? Um método que a gente chama de matriz euclidiana, tá bom? Não se preocupa, não se assustem muito com o que eu estou falando, só aceita o que eu estou falando aqui, que te garanto que vai seguir um método aí bem utilizado, é bem comumente encontrado aí na literatura. Olha que legal. Se eu transformar isso aqui numa matriz de fato, olha que interessante. Eu tenho aqui uma matriz, como eu disse para vocês, 32 por 32, né? Todos os fundos comparados entre si, em que cada valorzinho desse aqui é a distância entre eles. Por que isso aqui está zerado? Porque eu estou comparando o próprio fundo com ele mesmo, então a distância é zero, eles são iguais. A gente está buscando aqui os caras que têm maior distância. Mas olha que interessante, último detalhe, eu tenho aqui os valores de distância para cada fundo imobiliário, né? Por exemplo, aqui para esse Auser 11, para cada um dos outros fundos. Mas o que me importa é só um valor final para cada um desses fundos aqui, que é a somatória de todas essas distâncias, de todas as colunas. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou ter um valor resultante para cada um, que é a soma de todas essas colunas, beleza? Então, estou criando aqui uma variável chamada diversidade, afinal, essa soma aqui vai me dar, de fato, o quão diverso ele é, quão diferente ele é. E como eu disse para vocês, eu tenho que pegar essa minha matriz de distância, eu quero somar todas as colunas. Como é que eu faço isso? Eu uso esse método sum, e como eu quero somar todas essas colunas, todos esses valores aqui dessas colunas, eu passo um parâmetrozinho chamado access igual a 1. Eu só pego esse valorzinho aqui, essa nova variável, né, esses novos valores aqui, e adiciono o nosso data frame lá original, beleza? E adiciono uma nova coluna chamada diversidade score, por exemplo. Vou rodar esse código aqui, vamos dar uma olhada no nosso data frame, nossa base de dados, olha que interessante, lá na direita, aqui, ó, se eu vier aqui lá na direita, eu já tenho uma coluna chamada diversidade, e essa informação que a gente vai utilizar para compor a nossa carteira. Como é que vai ser a nossa carteira? Vamos lá, a gente vai pegar os 10 fundos mais diversificados. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vou pegar a minha tabela, né, def filtrado, que é justamente esse aqui, eu peguei as primeiras linhas, vou fazer o seguinte, eu vou ordenar esse meu data frame pela minha coluna que eu acabei de criar, essa diversidade score. E lembra que eu disse para vocês, eu estou buscando aqui, ó, até para mostrar na imagem, os caras mais diferentes, os caras, nesse meu caso aqui, mais próximos do vermelho, que tem maiores distâncias, tá bom, pessoal? E como é que eu faço isso? Eu vou ordenar os nossos dados por aquela coluna que eu acabei de criar, que é diversidade score, beleza? Como é que eu faço isso aqui? Eu criei uma variável chamada carteira,
Estou chamando a minha base de dados, vou usar um método chamado sort_values. Eu quero ordenar por qual coluna, tá bom, pessoal? Vou botar aqui um parâmetro chamado by. Qual coluna? Que eu acabei de criar, que é essa diversidade score. E eu quero isso, se eu rodar esse código aqui, olha que interessante. Eu vejo que ele ordenou de maneira ascendente os meus dados. Vou até botar aqui, ó, pegar só as 3 últimas colunas, só para vocês visualizarem. Olha que legal. Ele está ordenando os meus dados de maneira ascendente. E eu não quero isso. Eu quero os caras mais diversos, que têm esses valores mais altos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Em vez de fazer de maneira ascendente, vou fazer o seguinte. Vou fazer de maneira decrescente. Como é que eu faço isso? Boto um parâmetro chamado ascending aqui, nesse método sort_values, e boto o valor booleano de falso. Eu quero descendente, não ascendente. Roda esse código aqui. Agora sim, eu tenho... Na verdade, eu preciso do seguinte, ó. Eu pego aqui minha carteira, eu já ordenei os nossos dados, mas eu quero o top 10, eu quero só os 10 primeiros fundos, né, os fundos mais diversos. Então aqui no final, pessoal, eu posso botar aqui, ó, head 10, eu quero os 10 primeiros. Se eu visualizar esse meu código aqui, agora sim eu tenho só 10 fundos imobiliários com os maiores valores de distância, vamos dizer assim. Agora eu garanto que essa carteira aqui, tu pegou os fundos mais descorrelacionados entre si. De fato, uma carteira bem diversificada e bem descorrelacionada. Eu vejo que até setores aqui está bem diversificado. Então, tem lajes corporativas, shoppings, fundos híbridos, papéis e também logísticos. Então, muito interessante. Bom saber que essa carteira deu certo aqui. Eu já conheço alguns fundos imobiliários desses, são bem interessantes. Eu tenho esse aqui em carteira, por exemplo. Eu gosto muito desse fundo imobiliário aqui. Então, show de bola, tá validada essa carteira, tá excelente, já te garanto. E eu gostei que a gente fez isso totalmente com base em dados, em estatística. Só para visualizar aqui algumas médias de PVP, dividend yield, de liquidez dessa nossa carteira. A gente tem PVP médio de 0,84, 85, então na média eu estou com 15% de desconto na minha carteira, então estou pagando bem, estou comprando fundos baratos, fundos que dão um rendimento muito interessante, uma média de quase 1,10% de dividend yield mensal, muito bacana, né? Mais de 12% ao ano, 13% ao ano, muito legal, uma rentabilidade muito interessante, e também uma carteira, uma liquidez aí acima de 4 milhões, então show de bola, segurança total, se eu quiser vender, desfazer qualquer um desses, vai dar certo. Então as métricas estão bem legais, a carteira tá show de bola. Sei que pareceu um pouco abstrato, principalmente essa parte da estatística, mas tenta rever essa aula aí, tenta olhar com calma esse vídeo. Se eu não fui claro, deixe nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, basicamente é isso, já falei bastante. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Bons estudos e até